Elvis era mais importante do que religião na minha vida. Daí um garoto da escola me disse que tinha um disco de um cara chamado Little Richard. Quando ouvi o disco, não consegui nem falar. Eu me senti arrasado, não queria largar o Elvis, mas aquilo era muito melhor. Esse é um depoimento de John Lennon a respeito de Little Richard, e no final das contas ele não largou nenhum nem outro. Bem-vindo, bem-vinda ao canal Marcador, a vida entre páginas e livros. E o destaque de hoje, a vida e a época de Little Richard, livrinho maravilhoso aí do Charles White, livro que foi lançado aqui no Brasil em 1987 pela editora Companhia das Letras. O livro é de 1984, infelizmente eu acho que esse livro está fora de catálogo, mas é um livrão, vale a pena você dar uma busca aí nos sebos virtuais. Embora a história aqui ela tenha sido escrita até os anos 80, né? A vida do Little Richard tenha sido contada até essa época. É um livro muito, muito interessante para a gente entender um pouco aqui dessa figura tão emblemática do rock and roll e também para a gente entender essa época de ouro, né? O nascimento do rock and roll. Então, vou falar um pouco desse livro, quero te apresentar esse livro e queria também desde já pedir desculpas aí pela ausência aqui nos vídeos no canal. Em meio a essa pandemia, essa loucura toda, acabei não lendo muita coisa. Tem muita gente que está aproveitando esse tempo em casa para tirar os livros da estante. Comigo aconteceu o contrário, eu vinha lendo muito ali e de repente, no meio dessa loucura toda, eu comecei a ficar muito preocupado com as pessoas ao meu redor, com os amigos, com os parentes, com a situação do nosso país, e comecei a ficar meio angustiado e pegava livros para ler e ia deixando de lado. Não consegui ler muita coisa não, tô sempre checando, ligando para os amigos, mandando WhatsApp aqui para ver se está tudo bem e espero que esteja tudo bem com você aí do outro lado. Cuide muito bem da sua saúde, fique em casa na medida do possível, independente de partido, independente de ideologias. Eu acho que o mais importante nesse momento é a gente cuidar da saúde, cuidar das pessoas que estão à nossa volta e torcer para que tudo isso passe, porque a situação realmente está muito difícil aqui no nosso país. Recentemente saíram matérias também falando das editoras, que é o nosso universo aqui, a gente está sempre falando sobre livros. As editoras já não estavam indo muito bem, algumas livrarias, né, estão passando por problemas financeiros gravíssimos, então a gente tem que torcer para que depois dessa loucura toda as pessoas encontrem seus caminhos aí e tudo volte a funcionar e que a gente esteja bem. Então fique muito bem aí do outro lado e vamos lá, vamos falar um pouco desse criador, esse que foi um dos grandes reis do rock and roll. Infelizmente partiu essa semana, né? O Little Richard faleceu nesse sábado. No sábado as notícias não diziam qual era a causa da morte, mas hoje eu já li uma nota aqui dizendo que o Little Richard ele estava com, segundo o advogado dele, ele já estava bastante debilitado com um problema de câncer nos ossos, já tinha feito acho que algumas cirurgias e infelizmente faleceu nesse sábado aos 87 anos na sua casa. Um cara sensacional. Na verdade, eu li esse texto, né, falando aí do Elvis, esse texto do John Lennon. Eu, na verdade, conheci Little Richard primeiro através do Elvis Presley, né, com Tutti Frutti, essas canções dos primórdios ali do rock and roll, e achava demais, né, quando ouvia o Elvis cantando essas músicas, mas de repente, quando eu também ouvi ali o Little Richard, eu fiquei embasbacado, porque aquilo trazia uma energia muito diferente, né, da energia do Elvis ali, apesar do Elvis ter gravado esse clássico de uma maneira tão bela ali também, também cheia de energia, mas você ouvindo essa gravação do Little Richard, você tem um baque assim. E era um cara que dava muito sangue mesmo ali, né, nas suas apresentações, nas suas interpretações. E esse livro do Charles White é um livro muito bom para a gente entender um pouco dessa personalidade, né, muito forte do Little Richard. É um cara que
cresceu ali no sul dos Estados Unidos, era negro, era homossexual e chegou a tratar muito disso, eu acho que nas suas letras, e enfrentou ali grandes, eu acho que grandes dificuldades também na sua infância. Esse livro ele é dedicado à mãe do Little Richard, a Liva May Penniman, que faleceu na próxima época do lançamento desse livro. Então tem uma dedicatória aqui. Ela teve 12 filhos. O Little Richard é de uma família de muitos irmãos. E é um cara que, assim, tinha uma certa megalomania também, né? Ele era uma figura muito controversa também. Então, a gente lendo esse livro, eu li esse livro no final dos anos 90. E daí ontem, lendo sobre a morte dele, eu lembrei do livro e falei, pô, é um livro legal para eu apresentar aqui no canal. E o Little Richard, ele é um cara assim que no começo da carreira ali, ele tinha essa coisa de querer ser artista e já era genial. Então ele chega uma época da carreira dele que ele vai até uma gravadora e apresenta um material ali. Os caras testam esse material com ele, mas dizem, não, ainda não é isso. Daí eles saem para tomar um lanche ali. E o Little Richard gostava muito de se mostrar, ele senta no piano que tinha no lugar e começa a tocar Tutti Frutti. Só que essa música ela tinha uma outra letra, era uma letra que tinha um teor mais sexual, até mais homossexual. E os caras acharam brilhante a música, mas falaram, pô, mas a letra não pode ser essa, né? E acabaram chamando uma letrista para dar um tapinha ali na letra, deixar a letra um pouco mais leve. Então tudo isso a gente vai acompanhando nessa biografia, vai entendendo, né, como foram construídos esses clássicos do rock and roll, como foi forjado esse som, né, nos anos 50, essa coisa que tinha da música negra e da música branca, né, o blues, a country music, como esses artistas conseguiram meio que juntar essas coisas e apresentar isso para aquele público nos anos 50, e dá para imaginar que era uma coisa realmente muito surpreendente, né? Você vê Little Richard, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, o próprio Elvis Presley, eles estavam quebrando com muitas coisas ali naquela época, né? Porque até então não se existia música para jovem. E eles foram os caras que foram contra tudo e quebraram vários preconceitos ali, né? E é sensacional. Então você lendo a vida e a época de Little Richard aí de Charles White, você vai ter um entendimento melhor aí desse começo do rock and roll. Vai entender um pouco mais da personalidade, né, do Little Richard, esse cara que começa ali como um dos grandes criadores do rock and roll e ali na década de 50 mesmo ele abandona tudo e se torna pastor evangélico. Deixa a música profana de lado e começa a pregar, a fazer cultos, e depois retoma a sua carreira, né? Ele teve vários altos e baixos ali, e eu acho que sempre esses questionamentos, né? Eu acho que ele sempre se questionou muito, e essa coisa de ser negro nos Estados Unidos, da sua homossexualidade, uma coisa que ele não assumia muito, depois ele veio assumir e falou sobre isso em entrevistas, né? Mas deve ter vivido uma barra também, mas foi um dos grandes criadores, eu acho que do rock and roll, um cara muito importante aí na história do rock. E é sensacional, né? Uma figura assim, quando você olha para o Keith Richards, assim, o cara se apresentava com um topete maravilhoso, fazendo loucuras no piano, com roupas assim extravagantíssimas, né? E é sensacional. Então, se você não está muito aí familiarizado com o rock and roll ou quer entender um pouco mais sobre esse movimento, vale a pena voltar lá para os anos 50, vale a pena ler um pouco aí da história do Little Richard
e entender um pouco do que foi esse movimento, do que né? Do que influenciou, tanta gente foi influenciada aí por esses precursores do rock and roll, e entender um pouco mais dessa figura que nos deixou essa semana, mas deixa uma obra maravilhosa. Então minha dica dessa semana é essa. Espero que, se você tiver afim, você consiga encontrar esse livro nos sebos. É um livro muito legal. A editora, a LPM, podia relançar esse livrinho nos pockets. Não sei se foi relançado, eu dei um Google aí e não achei. Eu acho que esse livro ainda tá fora de catálogo, mas vale a pena a busca. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui no canal. Espero que você fique bem, esteja bem, e se puder também me indique aí boas leituras. Vou retomar minhas leituras. Tô meio que vendo os livros que eu quero aqui também, porque tem alguns livros que eu tinha na minha lista de compras também, que eu meio que deixei de lado, mas a gente vai manejando. Tem muitos livros aqui na estante. Vou voltar às minhas leituras e voltar a apresentar bons livros para você aqui do outro lado. Então me apresente também aí bons escritores, dê dicas aí, deixe seus comentários, aproveite para apresentar o canal para os amigos, curta nossos vídeos, e se ainda não é inscrito por aqui, por favor, inscreva-se, tá certo? A gente se fala a semana que vem. Até!